Então, galerinha, se no vídeo passado a gente viu ali como armazenar, né, como guardar, como criar constantes, onde os números eles são números negativos, positivos e o zero, ou seja, números que não podem ter casas decimais, né? Nesse vídeo a gente vai ver, né, essa parte de números com casas decimais, né? De repente você precisa ali de um tipo de dado no seu aplicativo para armazenar um salário, a medida de um quarto, ou qualquer outra coisa que demanda aí um número com casa decimal, você tem que saber trabalhar com esse tipo de dado, né? Então, vou convocar aí, invocar, né, para a galera que assistiu o Yu-Gi-Oh! Eu vou invocar em modo de ataque, né, o Iago, para ele trazer esse conteúdo aí de números com casas decimais para a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iago aqui falando, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre o que o Matheus, né, já anunciou aí, né? A gente vai ver como que funciona, né, o tratamento com os números reais aqui na linguagem Swift, né? Os famosos números com vírgula, certo? Que no caso do Swift são números com pontos. Então vamos lá. Primeiro, né, para declarar, né, de forma parecida com o que a gente fez já nas aulas passadas, né? A gente vai criar uma constante, número aqui, e o nosso número agora, né, que a gente vai trabalhar, vai ser um número com casas decimais, né? 13, 14. Colocar aqui um número reduzido aqui do pi, por exemplo, certo? A gente tem dois tipos, né, que simbolizam os números com vírgula, né? O primeiro deles é o tipo double, certo? E o segundo dele é o tipo float. Ó. A gente vai ver que a gente trata aqui basicamente de forma muito semelhante, certo? A gente só troca o nome do tipo, né? Mas a forma de atribuir é a mesma coisa. Eu posso adicionar aqui, ó, várias casas decimais, beleza? E basicamente, né, esses são os dois tipos de tratamento de números com casas decimais. Só que aí você me pergunta, eu tô colocando o mesmo nome, né? Então, número float. Isso. Já é uma. Número float. Já é mais um ponto aqui, né? De que a gente não mencionou na primeira aula, mas a gente não pode declarar, né, duas constantes ou duas variáveis com o mesmo nome. Então, de forma involuntária, o Swift acabou ensinando uma coisa aqui pra gente, beleza? Mas continuando, né? Vocês devem estar se perguntando, pô, se com double e float eu posso atribuir basicamente o mesmo tipo de valor, qual que é a diferença, o que interfere, né, entre eu usar um tipo ou outro, né? É isso que a gente vai ver agora, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, onde vai ser possível a gente ver essa diferença, né, entre float e double. No nosso exemplo, a gente vai usar longitudes, né? Tá aqui, copiei e vou colar aqui para vocês. No nosso exemplo, a gente está utilizando aqui uma variável longitude, né, que ela é float, e a gente vai mudando esse valor e vai printando ele, só para a gente ver. E a gente vai ver aqui a diferença, né, a maior diferença entre os dois, certo? Primeiro a gente sobrescreve a longitude, né, com um valor negativo, certo? Com várias casas decimais aqui, 6, né, especificamente, e vai adicionando, né, esse valor, esse número negativo, ele vai ficando cada vez maior, no caso menor, né, no sentido da reta real. E aí a gente vai ver como que isso se comporta, né, com float, com o tipo float. A gente vê aqui, ó, que ele printou para a gente, né, esses números, só que esses números estão um pouco diferentes, né? O primeiro aqui, ele acabou perdendo uma casa decimal, né? A gente vê aqui que ele tem 5 casas, aqui ele tem 6, né? O que a gente escreveu. O segundo, ele já diminuiu um pouco mais, e assim por diante, né? A gente vê que o Swift, quando a gente coloca float, ele vai priorizando, né? Ele vai arredondando algumas coisas, né? A precisão dele é um pouco menor, né? Já dando a dica aqui.
Se a gente colocar o tipo double, a gente vai perceber que nesses casos aqui, de 6 casas decimais, a precisão dele é absolutamente exata, né? A gente tem que todas as casas decimais, né, todos os números aqui foram escritos corretamente da maneira que a gente escreveu aqui no código, certo? E aí você me pergunta, pô, então o double, independente do número de casas decimais, ele sempre vai apresentar um número de forma exata? E aí não, o double ele também tem um limite ali de casas decimais, né? Se a gente, por exemplo, aqui tem 6, se a gente coloca, é, se a gente triplica esse número de casas decimais, a gente já vai perceber, ó, que em certo ponto, né, ele vai apresentar aqui, ele vai arredondar. Então o double ele tem uma precisão maior do que o tipo float, né? O tipo double vai até 10 casas e o tipo float ele vai até 5 casas. Beleza? Então essa é a maior diferença, né, entre o double e o float, que são as duas maneiras da gente representar os números reais aqui no Swift. É isso aí, galera. Para quebrar aí a quantidade de números que a gente tem disponível no Double, só a conta do Iago mesmo, né? Com os trilhões de reais aí que ele tem. Então, se a gente fosse tentar pegar aí o saldo que ele tem na conta dele e jogar isso numa variável Double, já sabe que não ia dar, né? Mas aí fica a dica, se vocês precisarem de mais precisão Double, né? E aí menos precisão Float, assim, existem esses dois tipos, galera, mas regra geral, sempre usem double, tá? Só usem flut aí, se for um caso bem específico mesmo. Enfim, mas para regra geral é igual int, né? A gente tem vários subtipos. Regra geral usa int mesmo e regra geral aqui usa double. Beleza? Mas é legal saber que a gente tem isso à nossa disposição e as diferenças também. E aí, galera, Show de por bola. último, não menos importante, recadinho final, já papoca o like aí, né? Se eu tô vendo aí a galera que consome o conteúdo e não deixa o like, não se inscreve no canal, tem que ajudar, tem que apoiar, que a gente vai continuar trazendo cada vez mais conteúdos bacanas para cá. Então, deixem o like, se inscrevam no canal, manda aí para avó, mãe, tia, primo, irmão, irmã, para elas se inscreverem no canal também e ver os vídeos aqui. Fechou? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante, né, dessa aula. Lembrando também do material que está aqui na descrição. Lá tem algumas coisas adicionais, né? Como sempre, os materiais vão ter algumas coisas complementares, né? Que a gente não fala aqui para vocês, né? Sentirem o cheirinho e buscar lá, tá certo? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Valeu, pessoal!